Enquanto que numa cirurgia convencional a gente demora ali de 40 a 60 minutos para poder instalar o implante, com essa técnica a gente coloca em 5, 10 minutos. E vai falar de assunto sério aqui, hein? E assunto bom, hein? Porque está sendo desenvolvida aí, né? O Dr. João Marcelo, que é um dos pioneiros na técnica do implante dentário sem corte por bisturi. Agora acertei, não foi, Dr. João Marcelo? Bom dia. Bom dia, ouvintes da 91 FM. Bom dia, meu amigo Diego. Bom dia, meu amigo Marcos. É uma honra realmente estar aqui hoje, né, diante desses ouvintes tão seletos que vocês têm aqui nessa rádio, falando um pouquinho a respeito dessa técnica que realmente está ajudando aí muitas pessoas que têm medo de dentista, como você falou anteriormente. Eu também. Diego, até todo mundo medroso. Provavelmente minha mãe, né, também está escutando e ela também é uma dessas pessoas. Mas essa técnica guiada, né, ela possibilita que os implantes dentários sejam instalados sem cortes com bisturi, de uma forma extremamente segura, previsível e o melhor, em apenas alguns minutos. Essa técnica, quando corretamente indicada, ela permite ali que pessoas que perderam vários ou até mesmo todos os dentes tenham seus dentes fixos de volta, mas passando por uma cirurgia extremamente minimalista, né? É uma cirurgia menos invasiva. Mais simples, né? Bem mais simples. Do ponto de vista de execução, a gente hoje consegue sim executar esse tipo de cirurgia. Para você ter ideia da evolução da técnica, enquanto que na técnica convencional, né, que a gente precisa ali usar um bisturi, fazer uma incisão ali na gengiva, né, descolar aquela gengiva do osso para ver o osso. É bem invasiva, dolorida, né? Ela é uma técnica segura, né? Não existe uma técnica melhor do que a outra, mas eu brinco que todo dentista ele tem meio que uma caixinha de ferramentas, né? Então cada caso é um caso, mas essa técnica menos invasiva, né, que a gente utiliza e que é popularmente conhecida como técnica dos implantes sem cortes, ela permite, né, que o paciente ele tenha uma experiência diferenciada no consultório. Para você ter ideia, enquanto que numa cirurgia convencional a gente demora ali de 40 a 60 minutos para poder instalar o implante, com essa técnica a gente coloca em 5, 10 minutos. Como é que faz? Qual é a diferença? Agora eu fiquei curioso para saber como é que... Vamos explicar aqui pro leigo como eu, né? E eu acho que como a maioria dos nossos ouvintes, claro. Olha, de uma maneira geral, vamos imaginar que antigamente na medicina, né, a gente tinha que abrir ali a barriga para poder ter acesso ali ao estômago, ou até uma cirurgia de apêndice. Hoje a gente faz essa mesma cirurgia por vídeo ou laparoscopia. Então a medicina evoluiu, a odontologia também evoluiu, e hoje, através de muita tecnologia e ciência, né, é importante frisar isso, porque a técnica guiada, ela não é milagre, na verdade é uma evolução muito grande que a gente tem, e isso só ocorreu porque de fato a gente passou a ter acesso a softwares de diagnóstico, né, e a tomografia, né, que permite que a gente veja o paciente primeiro e opere esse paciente no computador. E isso que foi muito disruptivo. Por quê? Porque antes eu tinha que abrir o paciente para ver, para checar, para ter certeza, diante da imprecisão dos exames que a gente tinha. Hoje, com a tomografia, a gente consegue ter esse paciente na palma da mão. A gente consegue ter esse paciente de forma tridimensional. E aí a gente consegue operar esse paciente primeiro virtualmente, tendo ali o auxílio de softwares avançados de cirurgia, tendo ali o auxílio, né, da inteligência artificial, que chegou com tudo na área odontológica também. Tá também na área de vocês. O tempo todo, né? Então, para você ter ideia, nesses programas que a gente utiliza para planejar um caso, se eu eventualmente colocar um implante fora do osso, ele pergunta para mim, ele fala assim, olha, você tem certeza que você quer colocar esse parafuso aqui fora do osso? Ou então assim, ó, você tem certeza que você quer colocar esse parafuso aqui em cima do nervo? E isso é muito bacana. Por quê? Porque a gente acaba contando com artifícios que vão nos ajudar a minimizar as variáveis que podem sim gerar intercorrências durante ali uma fase cirúrgica. Quantos minutos, hein, então, para fazer essa nova incisão, eu brinco que é o seguinte, o implante? O senhor falou que na técnica antiga é uns 40 minutos, mais ou menos. Essa nova é mais rápida. Para você repor um dente pela técnica convencional, você vai demorar ali um bom cirurgião entre 30 e 60 minutos. 40 minutos, eu acho que é uma média boa. Que precisa ali. O paciente
todos esses dentes de uma forma fixa com os implantes, numa cirurgia aberta, numa cirurgia convencional, um bom cirurgião ele vai levar entre 2 a 4 horas. Por quê? Porque primeiro ele tem que cortar ali a gengiva, descolar a gengiva, checar qual que é a melhor área ali para colocar os implantes, só que depois ele tem que fechar tudo, dar muitos pontos e ainda ajeitar a prótese para que o paciente não fique sem dente. Na técnica sem cortes com bisturi, a gente executa a cirurgia toda e em média a gente demora de 15 a 20 minutos. Poxa, é um quarto do tempo, né? Mais ou menos assim. E sabe o que é mais bacana? É que a gente consegue, como a cirurgia dura menos, é menos tempo também que o paciente precisa ficar anestesiado. Então a gente utiliza menos solução anestésica. E isso é muito bom, por exemplo, para um paciente hipertenso, né, que a gente tem que estar sempre ali atento à dose de segurança anestésica. Pacientes diabéticos, que são pacientes, né, que na teoria, quando não controlados, têm ali problemas maiores de cicatrização. Quanto menos invasivo eu for para aquele paciente, melhor vai ser a recuperação dele. Então pacientes que têm fobia também têm medo, você passar ali 2, 3, 4 horas com a boca aberta e você poder fazer o mesmo procedimento, né, em minutos, isso realmente já traz um alívio, né? Já traz para o paciente, né? Que é medroso, assim, tipo o Marcos Alexandre. E Marcos, sabe o que é mais bacana? É que hoje a gente enxerga isso como uma novidade, mas a grande verdade é que a cirurgia ela já existe há mais de 30 anos. Eu particularmente eu vou aí para quase minha segunda década, né? São 16 anos dedicados exclusivamente a essa técnica. Quer dizer que não é nova, não? Ela já existe há muitos anos. Mas essa sem corte? Sem cortes, ela já existe há muitos anos. Eu estou há 16 anos, né? A gente tem o Instituto Dentário de Implantes, que fica ali na Avenida Campos Sales, e eu estou há 16 anos, né? Ajudando a aperfeiçoar, ajudando a desenvolver e trazer, né, e popularizar essa técnica, porque eu acho que essa técnica ela é muito bacana para aqueles pacientes que talvez tenham perdido ali a alegria de viver, mas que não procuram ajuda simplesmente porque tem medo. Sim. Diego Breno quer participar da entrevista com a gente. Doutor João, claro que o assunto sem corte é a parte de mas implante, esse procedimento também serve para outros pontos, por exemplo, um canal, ou a possibilidade de uma coroa, enfim. O mesmo método serve para também essas outras partes? Diego, excelente pergunta, né? A gente tem muitos pacientes que ou já perderam os dentes ou eventualmente precisam ali em algum momento extrair algum dente para colocar um implante. E hoje aqui dos nossos ouvintes aqui da rádio, eu tenho certeza que de cada 10 idosos, 4 já perderam os dentes. Eles falam, poxa, doutor João, como é que você sabe disso? É estatística brasileira, né? Então a gente é um país feliz, mas a gente vive num país de desdentados. Então a técnica dos implantes guiados, né, que popularmente é conhecida como os implantes sem cortes, ela realmente é feita para implantodontia. Porém, o diagnóstico que a gente faz através das tomografias também tem auxiliado outras áreas da odontologia, como por exemplo a área da endodontia, né, que é a área que trata ali o canal. Então tem muitos pacientes que estão tendo ali a possibilidade de salvar os dentes, porque estão tendo acesso também a essa tecnologia. No nosso instituto, a gente conta sim com um tomógrafo dentro do instituto. Então, a gente é uma das poucas clínicas no país que já tem um tomógrafo dentro da clínica para que o paciente não precise sair para fazer os exames fora e depois voltar. Então, no momento que ele chega na nossa clínica, nós temos 26 funcionários ali dedicados de corpo e alma a dar para aquele paciente ali talvez o melhor diagnóstico da vida dele. Então, e muitas vezes o paciente chega com uma ideia errada de eu vou tirar meu dente para colocar implante. A gente faz ali o exame, faz a tomografia e fala assim, não, só faça um canal e vamos salvar esse dente. Legal. Doutor João Marcelo, o senhor disse que a técnica assim, é um pouquinho antiga, mas vem sendo aperfeiçoada, né? Mas o senhor é um dos poucos profissionais que participa, se eu não me engano, são cerca de 10, e criou também um kit cirúrgico, voltado para essa técnica. Explica para a gente como é esse kit, o que tem de novidade aí nesse cenário, aí nessa área, né, da sua atuação. Marcos, eu tenho muito orgulho de dizer que eu pude contribuir de alguma forma, né, para esse legado que é o que a técnica guiada vai deixar para o mundo, né? A gente vive hoje no país que tem mais dentistas no mundo, é o Brasil. E no mundo, menos de 1% dos dentistas operam por essa técnica. E eu tenho muita honra de dizer que lá em 2011, quando eu comecei,
eu fui realmente um dos desbravadores, por assim dizer, né? A gente tinha ali no nosso país uns 8, 9 cirurgiões que se dedicavam ali de corpo e alma. E eu, apesar da pouca idade, eu dei muita sorte porque eu peguei um momento de transição. Então, enquanto eu fiz o meu mestrado em Campinas, em São Paulo, eu fui tendo acesso a essas tecnologias. E teve um professor belga chamado Eric Van Duren. Esse professor, ele mora na Antuérpia, e foi esse professor que me apresentou essa técnica guiada, né? Essa técnica sem cortes, com bisturi. E quando eu vi ali aquela técnica, eu falei, nossa senhora, não tem como fugir disso. O futuro é esse. É como se eu estivesse vendo ali o futuro e falando, poxa, eu tenho que conseguir levar isso para Natal. E todos esses anos dedicados, né, mais de uma década, em 2017, a 4ª maior indústria de implantes do nosso país me convidou e falou, doutor João, a gente quer criar um kit agora nacional, brasileiro, e a gente quer contar com a sua expertise, né, diante de todos os erros e acertos que você teve aí ao longo da sua trajetória, para desenvolver esse kit. E em 2018, esse kit foi aprovado pela Anvisa, e hoje dentistas do país inteiro, né, podem operar seus pacientes, né, transformando, devolvendo sorrisos, que é o que a gente quer. Estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista, mais 2 curiosidades aqui. Uma, inclusive, do nosso ouvinte, Alex Moraes, está mandando aqui pra gente. Esse implante é a coroa, é o outro dente que coloca no lugar, é o quê? E está perguntando também sobre o custo, hein? Quer saber o custo. Isso é importante. Não, essa é a pergunta que eu mais escuto todos os dias, né? Basicamente, pensando numa árvore, vamos imaginar o seguinte: o que está abaixo do solo é a raiz. Então, o implante, ele é uma raiz artificial feita de titânio, material biocompatível que não sofre rejeição por parte do organismo. E o implante é o parafuso. O que vem em cima, que no caso é a árvore que a gente enxerga, sim, isso daí é a coroa, né? Então a gente tem vários materiais. Lá no nosso instituto a gente conta com um laboratório digital. Então a gente tem uma máquina alemã que ela consegue esculpir ali um dente em porcelana em 15, 18 minutos. Então eu brinco que o paciente, ele não quer o implante, o que ele quer é o dente. Mas o que vai permitir que esse dente fique seguro, não se mexa, de fato é a raiz artificial. E outro ponto importante em relação ao preço, existem 2 formas da gente enxergar um implante. Uma é a gente focar no preço monetário, a outra é a gente focar no valor que ele vai devolver. Em que sentido? O preço monetário, ele meio que segue uma tabela no Brasil inteiro. É muito difícil a gente fugir disso, porque se você aumenta muito, você está fora do mercado. Se você abaixa muito, o próprio paciente desconfia, porque ele sabe que não existe milagre, né? Então as pessoas cada vez mais com a internet, elas estão instruídas. Então é muito importante que as pessoas, de fato, tenham ali um respeito à sua parte financeira, para não dar um passo maior do que a perna, mas que também elas entendam que uma tecnologia dessa não pode ser barata e nem deve. Por quê? Porque a gente está falando de saúde, a gente está falando, né, de segurança. A gente tem pessoas hoje que a gente vê aí na internet contando histórias que a gente não acredita. Pessoas que realmente têm até muitas vezes a vida perdida porque focaram só no preço. E por isso que na nossa clínica a gente foca muito no valor, né? O valor de você poder sorrir para os seus netos, o valor de você poder comer uma carne, poder comer um churrasco, o valor, né, de você não ter que se trancar em um banheiro toda vez que você come para poder tirar a prótese, né? Eu brinco que os implantes dentários, eles não estão só salvando as vidas, né, daquelas pessoas que perderam, mas também as relações, né? Tem muitos casamentos, né, que muitas vezes o marido nem sabe que a esposa ali usa algum tipo de prótese. Perfeito, João Marcelo. Então tá aí a explicação do João, ele que veio conversar com a gente sobre essa técnica do implante dentário sem o corte por bisturi, né? Acho que a gente tem que chamar o doutor João Marcelo aqui mais vezes, viu, Diego? A audiência aqui deu uma crescida boa aí na conversa aqui com o doutor João Marcelo, mas a gente agradece, viu, doutor João Marcelo? Parabeniza aí pelo trabalho, né? Deseja sucesso aí, que venham outras técnicas, hein? Pra turma perder o medo também do dentista e ir lá resolver, né? As suas necessidades, né, bucais, né, saúde bucal também é importante. Eu, desde pequeno, né, quando ia no dentista, minha mãe levava, aí tinha a frasezinha lá: a saúde começa pela boca, né? É uma frase clássica aí da odontologia, e a gente tem que estimular realmente, né, que as pessoas se cuidem. Muito obrigado, meu amigo Marcos, muito obrigado, meu amigo Diego, a audiência aí da 91. E eu fico à disposição, né? Quem quiser nos seguir ali nas redes sociais, a gente está ali no Instagram com a ID de identidade, ID Implantes.
ID Implantes. Perfeito. Então tá lá, o arroba, né? Coloca o arroba ID Implantes. Obrigado, doutor João Marcelo. Muito sucesso mais uma vez.